O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, a didática de Deus. Livro de Deuteronômio, que faz parte daqueles 5 primeiros livros lá do Antigo Testamento, o Pentateuco, escrito pelo nobre Moisés. Ele, Deus, os humilhou. Humilhou quem, pastor? O povo de Israel da época. Deixou eles passarem fome, mas depois os sustentou, dando-lhes um maná para comer. Uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Moisés escreveu este livro para que o povo de Israel não se esquecesse do que Deus havia feito por ele, e assim guardasse os ensinamentos importantes para que eles pudessem permanecer firmes e fiéis na presença de Deus. Na didática de Deus, em sua escola divina, Ele é o professor único, absoluto, soberano, para ensinar ao homem qual é de fato a sua real condição na sua prática de vida. Neste texto especificamente que nós estamos vendo aqui essa noite, em Deuteronômio 8, versículo 3, Deus humilhou propositalmente os israelitas no sentido de que Ele os estava ensinando pedagogicamente a terem uma percepção realista de sua total dependência de Deus em todas as suas necessidades. Por isso que, ao lermos as Escrituras, aprendemos com Deus como encarar as nossas crises e humilhações. Ele automaticamente vai nos preparando para nós vivermos o impossível aqui nessa terra, nessa existência. Muitas vezes Ele permite passarmos por aflições, nos levando propositalmente a verdadeiros becos sem saída. Ele esnuca a gente para que nós não consigamos olhar para lado nenhum e encontrar saída. Somos obrigados a elevar os olhos para um monte, de lá que vem o socorro. E é nessa didática aplicada que Ele vai nos ensinando de maneira muito pedagógica a entender que o ensinamento espiritual, para que nós tornemos pessoas espirituais, diverge completamente da maneira com a qual nós nos relacionamos humanamente. Você começa a perceber que tem um novo ensinamento e você vai sendo aprimorado e você vai voltando à sua essência que foi perdida lá no Éden, quando da nossa natureza caída em Adão e Eva, nós perdemos essa essência, e Deus quer que nós resgatemos isso através de seu Filho Jesus. Por isso que Ele vai nos espremendo e vai fazendo com que a gente fique de fato esnucado. E há um texto muito emblemático de um escritor, pastor evangélico estadunidense, o Rick Warren, que é um pregador batista. Ele tem uma frase emblemática que eu fiz questão de ilustrar aqui nessa noite, meus irmãos. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. Quando você olhar para os lados, não tem mais para onde correr, não tem pai, não tem mãe, não tem amigo, parece que o mundo te abandona, você vira um zero à esquerda. Até aquele que vocês pensavam que era seus amigos, suas amigas, aquele que você ia pedir um favor, você tinha certeza, não, esse não vai me negar, esse vai me ajudar. E Deus parece que endurece o coração para que aquele povo rebelde pudesse se voltar para o seu Criador e não confiar em homens. E assim tem sido até os dias de hoje. A natureza humana estriba muito na força do próprio braço e quer confiar no seu semelhante, quando na verdade a própria palavra nos fala que maldito é o homem que confia no homem. Ele quer que nós confiemos nele, o soberano Deus, para que através dele estabeleça laços de amizades verdadeiros, todos aliançados, alicerçados, não caminhando em julgo desigual, em quaisquer relações, seja na conjugalidade, na amizade, em qualquer esfera, para que nós verdadeiramente nos relacionemos segundo a vontade de Deus. E é nesse processo, irmãos, que esse homem também, através desse texto, nos abre os olhos aqui essa noite, para que nós olhemos tão somente para a cruz, como foi pregado aqui hoje. Ele nunca nos desamparará em meio às nossas fraquezas. Veja o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 5, nos diz na sua palavra: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm. Pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Muitas vezes nós nos sentimos tentados até fazer barganha com Deus, como outrora fazíamos com outras religiões, aplicando aquela didática humana do toma lá e dá cá, da moeda de troca, da barganha, muito usada em algumas religiões, que eu não vou especificar quais aqui, porque não queremos denegrir nenhuma delas. Temos a consciência de que vivemos num país laico, onde toda religião é aceita, mas na lei de Deus, na lei soberana do nosso Criador, só há um caminho, só há uma verdade, só há um Deus, e é pautado nesta fé, escudado nesse evangelho que é simples, que ao mesmo tempo puro,
ao mesmo tempo soberano, ao mesmo tempo libertador, transformador, é que nós do Ministério Cristão Cordão de Três Dobras estamos respaldados para levar a mensagem da cruz para você. Por isso que numa comunhão saudável nós podemos caminhar sem o peso da religião. Numa comunhão saudável nós podemos conhecer esse evangelho, nos submetendo à vontade de Deus e fazendo da igreja a nossa segunda família. E a própria família, os próprios consanguíneos nossos também poderão viver nessa simplicidade, nessa verdade espiritual. Mas é importante que o coração se abra para a didática de Deus. Mas eu acho que deve ser diferente do que o senhor está dizendo, pastor. Eu não acho que tem que ser assim. E quando o ser humano começa com seus achismos, quando ele começa a querer fazer realmente segundo um Deus, segundo a sua imagem e sua semelhança, é quando o Pai Nosso que você reza, seja feito aqui na terra, como deveria ser feita no céu, você distorce a oração, aí você está um verdadeiro diabo. E é nesse processo que Deus vai amassando, vai esmagando a natureza humana, especialmente daqueles que Ele separa, daqueles que Ele chama e escolhe, justamente nesses momentos de opressão. Por isso que nós temos que estar atentos, que a didática é um ramo da pedagogia, que consiste na técnica de ensinar. A didática é uma ferramenta, é um instrumento que a própria pedagogia usa, para que nós aprendamos a conhecer o ensino humano. E Deus não é diferente, Ele usa essa estratégia pedagogicamente. A pedagogia aqui no caso é a ciência que tem como função o estudo da educação, mas é na didática, nessa técnica, nesse modus operandi de ensinar, que se diferencia da religião, se diferencia da maneira de um homem pensar, que nós começamos a entender e discernir a diferença de evangelho e de religião. Essa semana, por exemplo, conversando com uma amiga muito querida da família, uma prima distante, uma pedagoga, acerca do tema da ministração de hoje, eu descobri que o método de ensino que o C3D tem, ele tem se utilizado para levar o evangelho ao conhecimento de todos, é o construtivista. Eu fiquei impressionado, porque eu nunca estudei isso aqui. É obra do Espírito Santo, ou seja, na nossa vida tem se confirmado João 14, quando Jesus disse que nós não ficaríamos órfãos, que o Pai enviaria o outro Consolador. O outro Consolador, obviamente, é o Espírito Santo que está aqui conosco, com duas funções precípuas, de nos ensinar, de não deixar a gente esquecer dos seus ensinos. E eu comecei a entender, comecei a me alegrar quando eu comecei a escutar aquela pedagoga, e entendi que esse método construtivista, ele gera um rompimento com o ensino clássico, tradicional e acadêmico. De certa forma, nós também rompemos com o sistema religioso, esse sistema engessado, que não permite a gente conhecer Jesus. Tudo tem que passar por troca, por barganha, por pagamento, enfim, por coisas que realmente são abomináveis aos olhos de Deus, mas para que de maneira prática possamos levar este evangelho ao conhecimento de todos. Por isso nós incentivamos uma participação mais ativa dos irmãos, para melhor compreensão quanto à prática do amor. Por isso que eu insisto para que vocês visitem nosso canal, insisto para que vocês assistam aos nossos vídeos. Eu tenho liberdade, hoje eu tenho, graças a Deus, Deus me deu sabedoria de poder pregar sem precisar ler nada, mas Ele me forçou, irmãos, a começar essa pregação uma semana atrás. Eu vim preparando tudo isso como um verdadeiro estudo, para que você não tenha apenas um culto emocional, para que você possa sim se alegrar no Espírito. Quando eu me alegro também, eu sinto um calor do Espírito Santo quando eu estou ministrando, mas essa palavra já vem sido digerida durante a semana inteira, porque eu sei que tem almas, tem vidas que vão assistir a esse vídeo, talvez daqui a 1 ano, 2, se Jesus não tiver voltado até lá, e vão ser edificados através do teu papel, do teu compartilhamento com outras vidas. Portanto, a responsabilidade em não perder o foco daquilo que Deus quer que eu fale aqui essa noite. É essa prática do amor que o levará a uma maturidade e uma independência espiritual, sem você precisar de um pai de santo, de um padre, de um babalorixá, muito menos de um pastor. O véu foi rasgado de cima a baixo para que nós tenhamos esse acesso livre ao Pai. A única condição sine qua non é você se separar para Ele, ou seja, se santificar, largar o lado podre, a banda podre que tu e eu carregamos. Eu, no caso, outrora carreguei e larguei de mão, irmãos. Não tem como voltar para o vômito, não tem como voltar para a lama. Esse versículo que vai sair no centro da tela vai contextualizar o que eu estou dizendo, e você vai entender esse mistério. Deus quer que nós olhemos para frente, olhemos para a cruz, não percamos o foco, para que nós não desviemos dessa voluntariedade da igreja viva do Senhor, através da didática de Deus. Deus já aplicava uma didática infantil àquele povo rebelde lá de Israel, para que ele entendesse o quanto Deus o amava, usando o próprio Moisés. Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 a 28. Prestem atenção, Moisés falando que nem professora de escola. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Ah, pastor, eu leio a Bíblia e não consigo entender. Pô, irmão, eu tenho a bênção e tenho a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando.
Mas contudo, entretanto, porém, todavia, terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Evidentemente que nesse tempo em que foi escrito esse livro, Moisés estava pregando contra a idolatria. Idolatria é tudo aquilo que substitui Deus, não necessariamente deuses de barro, deuses de pau, deuses de gesso, mas sobretudo quando você erige um Deus para você. Muitos é o dinheiro, mamon, tudo é mais importante, o trabalho, o ganha-pão é mais importante daquele que dá o pão. Muitas vezes você coloca até a família acima de Deus, quando na verdade é Deus que mantém a família unida. Os teus relacionamentos, você faz escolhas erradas, porque não tem essa direção, essa pedagogia de Deus querer o melhor para nós, mas não, você escolhe a maldição. Você pensa que vem um anjinho disfarçado, né? Anjinho de luz, mas um satanás disfarçado de anjo de luz ali. Você pensa que é o amor da tua vida e você entra numa canoa furada, porque você quer fazer do seu jeito, você não quer obedecer. É claro que naquele tempo as leis eram muitas, hoje no tempo da graça, muito caiu em caducidade. A única lei que prevalece hoje é a lei do amor. Portanto, quem ama obedece, quem ama respeita, quem ama perdoa, quem ama se sujeita, quem ama ajuda, quem ama veste, quem ama acolhe. Irmãos, quem ama faz tudo. Está tudo implícito no mandamento. Por isso que o fruto do Espírito, corrigindo alguns nobres colegas que falam frutos do Espírito, não, frutos da carne tem um monte de coisa podre que a gente carrega nessa natureza caída. A inveja, a idolatria, a pornografia, a lista de coisas ruins que tem na carne. Mas o fruto do Espírito é amor, e através do amor vem a longanimidade, a paciência, o domínio próprio. Você vai pensar antes de falar, pensar antes de agir, essa sujeição do teu espírito, para que você possa fazer e cumprir a vontade de Deus, sujeitando-se à didática dele, não no teu achismo. Este princípio de obediência também é demonstrado no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, aqui Jesus falando, através do apóstolo João, na narrativa de João, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Lembremos aqui, irmãos, que Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Não, pastor, sabe o que é? Eu tenho um particular com ele. Às vezes eu escuto os irmãos falando isso. Eu tenho um mistério com ele lá, Deus me entende. Eu e ele, somos assim, pastor, a gente se acerta e Deus me aceita do jeito que eu sou. Infeliz, ele te aceita porque ele não leva em conta o tempo da tua ignorância. E porque ele te amou primeiro, ele está te espremendo, te apertando para que você entenda qual é a essência dele, para que você possa se plenificar esse amor ágape, que tu possa desfrutar em todas as outras qualificações de amor filéu, que é amor de filho, amor paternal, ou amor eros, que é esse amor conjugal. Tudo é aperfeiçoado a partir do amor de Deus. Portanto, aquilo que você reputa como minha alegria, minha felicidade, tudo fica relativizado a partir de Cristo, mas tem que obedecer. Voltando para Deuteronômio 28, de 1 a 2, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Irmãos, depois tu faz o tema de casa, irmãos. Pega esse livro de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 1 e 2. Quando chega do 3 ao 14, são 11 versículos das bênçãos que aquele povo desfrutava se tivessem obediência aquilo que Deus havia mandado. Mas a partir do versículo 15, olha o que continua o texto de Deuteronômio 28. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. A lista, irmãos, é de 52 versículos, que obviamente não teríamos tempo de ler cada um deles aqui. Vai do 16 a 68. Para você ver que a desobediência, ela chama muito mais juízo do que aquilo que você está obedecendo como bênção. Por isso que você não percebe. Você continua fazendo bobagem e não percebe as bênçãos, a misericórdia de Deus na tua vida. Você não percebe o pão que tu tem como alimento. Mas eu queria comer um sushi hoje. Eu queria um espeto corrido. Deus, quando é que tu vai me dar aquele tênis importado, Senhor? Cara, e tu não está descalço, tu está bem calçadinho, tá com uma roupa legal, mas sempre de olho naquilo que tu poderia ter, baseado naquilo que os outros ostentam, porque o teu olhar não está na cruz, está voltado para as coisas deste mundo. E aí justamente que Moisés, naquela liturgia passada, o próprio João a reitera nesses dias de hoje.
Quando você coloca o teu foco na graça, você aprende a ser grato a tudo. E essa gratidão atrai bênçãos. E você vai vendo, como eu aprendi com uma profetisa lá em São Paulo. Irmão Jair, tu está começando a tua caminhada agora. Presta atenção que os milagres em Deus é diferente dos milagres do mundo. Quando você faz pacto com outros deuses, ele vai nas pequenas coisas, são coisas muito sutis. Você vai descortinando as bênçãos. É claro que tem horas que Deus realmente ele escancara com milagres. A gente viveu alguns aqui. Se eu ficar elencando aqui, acaba a palavra de hoje. O que Deus quer nos ensinar aqui essa noite, para que nós nos submetamos à maneira que Ele nos ensina, para que a gente também possa desfrutar dessas bênçãos, irmãos. E Ele começa sempre a partir do Antigo Testamento, com aquele mesmo processo de desobediência àquele povo escolhido, povo judeu. Hoje não é diferente. Parece que a palavra volta ao passado, como se fosse uma roda de hamster, uma coisa cíclica, que eu estou lendo aqui Antigo Testamento, que aos olhos de alguns, isso aí já caiu em caducidade, Antigo Testamento. Não, irmãos, não caiu em caducidade. A lei sim, nós vivemos num tempo da graça, mas há coisas divinas, há coisas inspiradas pelo próprio Cristo aqui, para que nós possamos praticar ainda hoje. Deuteronômio 30, 19 e 20, Moisés falando ainda: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e os filhos de vocês vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Não ficar coxando, não é aquela relação meia boca. Deus não quer ficar com a gente, Deus quer casar conosco. Ele quer que nós sejamos a noiva, a igreja, Ele o noivo, Ele o nosso Senhor. Pois o Senhor é a sua vida. Olha que tremendo esse texto. Pois como Ele é a sua vida, Ele lhes dará muitos anos na terra, que jurou a dar aos seus antepassados. No caso aqui, Abraão, Isaque e Jacó. A gente vê que Deus não mudou o comportamento, Deus é o mesmo. Ele continua submetendo o povo, que é a igreja, à sua forma de ensinar, à sua forma de nos educar, à sua maneira de nos conduzir. Porque a humanidade deu errado a partir do momento que nós caímos em pecado através de Adão e Eva. E é nessa filiação, essa filiação que Deus quer nos arrancar, para que nós sejamos em Cristo, novamente, por adoção, filhos e filhas de Deus. E justamente esse choque, que muitas vezes a gente pensa que Deus nos esqueceu, que Deus não nos está vendo, que Deus está desprezando a nossa oração, quando na verdade Ele está te levando para um lugar secreto, lugar de intimidade. E quanto mais oprimido, quanto mais tu buscá-lo, mais tu vai desfrutar da glória divina, mais tu vai viver milagres, sem que a ciência consiga compreender, sem que as pessoas que olham para ti, não, realmente a situação que o fulano e Beltrano se encontrava e a situação que ele está agora, só Deus mesmo. Porque Deus quer que nós sejamos testemunhas. Ele vai permitir que nós passemos por aflições, para que o teu testemunho de cura, para que o teu testemunho de prosperidade, para que o teu testemunho de restituição, de restauração, de libertação, seja para transformar vidas que estão passando pelo mesmo processo de desobediência que você infelizmente se submeteu. Agora, a partir do momento que você se coloca na presença de Deus, começa a buscar esse Deus, existem alguns exemplos que eu quero citar aqui essa noite, dessa didática aplicada por Deus na prática, que eu me regozijei enquanto eu lia o Novo Testamento. O Evangelho de João, no capítulo 8, de 3 a 6, que fala sobre a mulher adúltera. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram até Jesus uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: mestre, aquela voz bem mansa, né, de pega-ratão, esta mulher foi surpreendida em um ato de adultério, na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam obviamente usando essa pergunta como armadilha, como arapuca, a fim de terem uma base teológica para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se, estou nem aí, desprezou, começou a fazer um rabisco no chão com o seu dedo, porque sabia que naquele momento aquela indagação tinha por propósito ludibriar Deus. Há pessoas que às vezes vêm se aconselhar conosco, irmão, e a gente percebe que o povo está tirando onda. Eu fico só com o dedinho na areia, só escrevendo, porque eu estou vendo que ele não quer aprender o Evangelho, ele só quer tirar uma onda. Já apareceram uns fariseus assim, e esses tais, Deus nos mostra pelo Espírito a não dar importância. Mas aí na insistência, isso que é interessante, eles estavam insistindo em denigrir Jesus, eles estavam insistindo em armar aquela arapuca para que ele pudesse cair em contradição, uma vez que se ele fala, tá, apedreja ela logo, ele vai estar cumprindo a lei de Moisés, não tem nada de novo nesse caso aí. Se ele ordenar apedrejar, é um dos nossos. Mas agora, se ele inventar de dizer que não deve apedrejar, não vão ter que apedrejar ele, porque ele está contra a lei de Moisés. E aí, irmãos, é coisa tremenda, que no versículo 7 de João 8, eles continuaram a fazer a mesma pergunta. Jesus levantou-se e aí ele aplicou a sua didática, glória a Deus, dizendo a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Como tem outra versão do texto que fala: aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra.
Por isso que é importante, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê a palavra, contextualiza o Evangelho, no caso, que tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você pega as cartas paulinas, eu me delicio nisso. Quando eu li 1 Coríntios 13:19, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, e ele apanha os sábios na sua própria artimanha, na sua própria estultícia. É essa sabedoria que Deus nos dá, essa inteligência acima da astúcia do diabo, é que Deus nos prepara. Por isso que eu insisto, quando vocês lerem um livro Bíblia, através do texto e escritura, vocês vão descortinar esta didática maravilhosa que confunde o inferno. E às vezes numa simples palavra você dá um nó, irmão. É mais ou menos isso que Jesus fazia. Naquele momento, ele tirou do ar todo aquele pessoal lá e falou para aquela mulher aqui, ó, alguém está te acusando? Onde é que estão teus acusadores? Não estou vendo nenhum. Então vai, não peques mais, vai ser feliz, segue a tua vida. Assim é Jesus. Quando ele te liberta, ele não quer te aprisionar, não. Agora tu tem que frequentar um lugar tal, naquela igrejinha. Não, ele quer que tu vire igreja e que tu seja chamado pelo Espírito Santo, porque ele que vai te convencer a tu te tornar corpo, não de uma agremiação, não de uma organização, mas você vai se sentir um organismo vivo, como eu falei na reflexão passada. E é tremendo, irmãos, que essa didática segue ali em João 13, de 2 a 10, no lava-pés. Estava sendo servido um jantar, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, o filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Ele sabia que ele tinha uma passagem breve por aqui, ele sabia do que ele ia passar aqui, estava muito consciente. Assim ele levantou-se da mesa, tirou a sua capa que cobria seu corpo, colocou uma toalha em volta da sua cintura, mistério, daqui a pouco eu vou ler sobre isso, e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. É interessante que essa toalha simboliza um cinto, e eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Continuando o texto, chegou-se o Simão Pedro, o apóstolo Pedro, e lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde porém entenderá. Tem coisas que você está passando que não está entendendo por quê, só vai cair a ficha mais tarde. Então segura a tua onda, vai aguentando no osso e no espírito essa provação. Já falei algumas vezes essa frase, para que isso bata em ti como uma fixação de fé, para que você entenda: bom, eu sei que isso aqui tem um tempo, um dia e hora marcado para acabar. Me dá força para tão somente suportar esse processo, essa dor que eu estou enfrentando agora, assim. E não tenta entender o que tu está passando. E aí Jesus fala mais firmemente com Pedro, porque ele dizendo que não compreende, Pedro insiste: não, nunca lavarás os meus pés. Aí Jesus respondeu: se eu não lavar os teus pés, tu não vai ter parte comigo. Respondeu Simão Pedro: ah, Senhor, então não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, lava todo o meu corpo, me dá um banho geral, faz uma faxina. E Jesus respondeu: não, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Ou seja, Judas iria pecar, Judas iria trair. Nem todos significa que muitos que estão frequentando, até com cordão, muitas vezes o seu coração ainda é um coração de Judas, é um coração que ele trai o próprio evangelho diante de Deus. Às vezes não é nem contra a gente, é contra si mesmo. Há pessoas que estão traindo a Cristo, embora sejam queridos, sejam companheiros, sejam pessoas muito queridas conosco, mas são Judas acerca de Jesus, não reconhecendo ele como o Cristo, fazendo vista grossa ao evangelho que ele deixa como missão, e as pessoas acabam virando as costas para ele. Por isso que ele fala: nem todos, mas aqueles cujo corpo já está lavado. O que representa esse banho? É o batismo. Quando você se batiza na presença de Deus, e esse batismo aqui tem uma simbologia muito clara como testemunho, que é o batismo nas águas, que a gente oportunamente vai também abrir para fazer isso. O primeiro batismo tem que acontecer no coração, irmão. Se você no teu coração não tiver nascido de novo, se você não largou aquele ranço, aquelas coisas nojentas que você fazia, quem se droga não se droga mais, quem prostituía não se prostitui mais, você muda, até o teu vocabulário muda. Como eu costumo dizer, de cada 10 palavras que eu falava, 11 era palavrão, devido à minha agilidade. Eu tenho uma fala muito rápida, é da minha natureza. Deus não tirou o modo de eu falar, mas mudou a minha essência. E é nessa transformação, é nessa metanoia, que começa pela mente, que a obediência à palavra de Deus, você vai assimilando essa didática que o Pai ensina. Por isso que nós vamos nos tornando cada vez mais separados para Ele, vamos gostando cada vez menos dessas misérias que tem aqui na terra. E aqui no caso, irmãos, na Bíblia o cinto é um símbolo de ligação com o divino e da vocação para servir a Deus. Eu fiquei impressionado quando eu comecei a ler a carta de Paulo aos Efésios, especialmente no capítulo 6, verso 14, quando Paulo fala: estejam, pois, preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça. Essa verdade que Jesus coloca na toalha, naquele momento na cintura, ele está mostrando aqui: quem está lavando vocês aqui é a verdade, quem está se humilhando aqui é o Senhor, é o maior servindo o menor. Eu estou confundindo vocês com a didática que meu pai mandou, porque eu vim aqui em obediência a Ele.
Eu sou senhor, sou mestre, sim, mas eu estou me sujeitando a fazer isso aqui para vocês entenderem que se eu que sou Deus e estou fazendo isso, quanto mais vocês que são servos, vocês devem servir uns aos outros, não só com cesta básica, não só com oração, mas amando genuinamente, porque há pessoas que não precisam de nada material, muitas vezes é só um abraço, é uma palavra. Eu já vi pessoas, no tempo que nós fazíamos culto na outra garagem, muito antes de começar um trabalho com cordão de 3 dobras, de pessoas sendo literalmente curadas, usando irmãos, inclusive, que tiveram aqui de São Paulo nos visitando, num simples abraço, pessoas sendo curadas de hepatite, de câncer, de outras enfermidades, e não teve nada, não teve barganha, não teve moeda de troca, porque entenderam que essa verdade prevaleceu no coração delas, e elas acolheram. E aqui essa toalha tem essa simbologia, esse cinto. Eu não quero aqui me aprofundar em Efésios 6, na outra hora a gente vai estudar sobre as armaduras, mas ele fala dessa verdade que é o próprio Cristo. Tanto que quando ele é inquirido, mas o que é a verdade? Ele se calou, porque Cristo não tem como expressar, ele é a própria verdade. Quando você o conhece, quando você olha para ele, você entende que não poderia ser diferente. Quando você começa a sentir, agora eu estou liberto, eu realmente conheci Jesus e me libertei de tudo aquilo que eu fazia. Aí você vai conhecer e vai entender João 8,32. A palavra é aquilo que acontece na sua vida, a escritura é o registro, é o testemunho da palavra vivida. Conhecereis Jesus e Jesus vos libertará, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Era o que Jesus estava ensinando para os seus discípulos. Mateus 20,16, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aqui numa outra metáfora maravilhosa que Jesus também usa, falando de um proprietário que contratou trabalhadores para trabalhar na sua vinha, pagando a mesma quantia aos que trabalharam menos, despertando inveja e raiva na generosidade do proprietário. É que nem a gente que tem banda, músico, né? Tu contrata um cara para fazer a percussão, ele vai ganhar a mesma coisa do baterista que tocou o show inteiro. Bateria rolando todo o show, aí chega só a percussão, ele tem que tocar só um sininho, ele ganha o mesmo cachê. Aí o cara vai lá e paga os músicos. Pô, o senhor pagou pro percussionista, o cara tocou só um pouquinho, agora vai ganhar o que o batera ganha. Quando eu te contratei, tu não aceitou o cachê que eu acertei contigo? Tá com inveja do meu dinheiro agora? Que negócio é esse? Eu dei o preço, tu aceitou? O que te interessa se eu estou pagando a mesma coisa pro cara que está fazendo a percussão? É mais ou menos assim que Jesus trata aqueles que estão chegando hoje. Escute, há pessoas que de um tempo para cá o ministério cristão, cordão de 3 dobras, tem vivido como testemunho. Eu não vou obviamente expor ninguém aqui. As pessoas oportunamente darão o seu próprio testemunho. Eu não vou ficar contando testemunho de ninguém aqui. Mas a gente tem vivido um momento muito lindo, irmãos, ministerialmente, onde pessoas estão chegando até a gente desesperadas, algumas até com tentativa de suicídio, e tendo a vida completamente transformada em dias. Não estou falando meses, irmãos, em dias. Há pouco menos de um mês, um irmão querido ligou pra gente e a sua vida está sendo totalmente transformada. Ele está sendo oprimido. Pensa num cara que está sendo amassado. É como o barro na mão do oleiro que vai sendo compactado para se transformar num vaso, para que oportunamente ele passe para o fogo, e depois de formado e forjado no fogo, ele passa a colher o óleo da unção. E aí te prepara, porque as bênçãos vão se derramar. Temos vários testemunhos aqui de pastores, irmãs, irmãos, que ao entenderem e praticarem essa didática de Deus, estão vivendo de forma prática, irmãos. Não é a conversinha fiada, não. Esse evangelho do qual o Ministério Cristão Cordão de 3 Dobras tem ensinado. É diferente, é uma prática. É como quando eu fui para a noite, eu mal sabia música. Eu não estou aqui fazendo apologia contra o ensino, porque nós temos que estudar também para ministrar a palavra. O que eu estou falando aqui é que Deus tem uma didática de prática de vida, porque o tempo tem que ser remido. Jesus está às vésperas de arrebatar a igreja e tem muita gente brincando. Os sinais estão muito claros. A nova ordem mundial está chegando. Haverá um tempo que nem na internet o nome de Jesus será permitido ser falado. Vai ter que botar pip, porque vai haver uma religião só. Há coisas para acontecer aqui e tem gente dormindo, tem povo de Deus dormindo. Desperta tu que dormes, em nome de Jesus, e te entrega a esse ensino, te entrega a essa didática, e você vai entender o que é esse servir ao próximo. O próprio Lucas, no capítulo 14, de 8 a 11, também, uma outra metáfora, quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante que você tenha sido convidado. Então quem convidou você e o outro poderá dizer a você: dê-se lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado, sem graça, e terá que se sentar lá no último lugar. Eu já passei por isso quando cheguei à igreja. Tem um pessoal aí do coral que vai sentar aqui na frente, só poderia fazer o favor de passar lá para trás. Isso é muito comum em igreja, viu, irmãos? Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Assim quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, ei, vem sentar-se aqui num lugar melhor. E isso será uma grande honra para você, diante de todos os convidados. Aí você vem lá de trás, todo mundo fica te vendo, porque aquele que se humilha é exaltado. Aquele que se coloca no devido lugar, um lugar de anonimato, um lugar de não quero nem que me vejam aqui, mas as pessoas te chamam para o lugar de honra. É Deus te honrando nesse momento, não é o homem não, até mesmo numa festa.
Por isso que ele fala: meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor, e isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados, porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha, este será engrandecido, será exaltado. E é tremendo, irmãos, que a palavra não para aí. Lucas 14, 12 a 14. Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será abençoado. Aleluia. Pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Se você tem uma visão meramente horizontal, você não está olhando para a cruz no sentido vertical, você não consegue olhar para o céu, você quer contemplar só esse momento e quer desfrutar das benesses desse momento, e não entende que o que está aqui é muito rápido, é efêmero demais. Eu estou à véspera de completar 59 anos, passou assim, irmãos. Estou às vésperas de completar quase 60, certamente não devo viver mais 59, irmãos, não vivo. Portanto, esse sopro que você chama de vida, esse tudo que você tem, que você diz minha vida, você relativiza na hora que você desce a sepultura. Aqueles que estão à sua volta vão ver que você vai descer só com a roupa do corpo, tudo vai ficar aqui, e você, cheio da tua soberba, da tua arrogância, do teu eu, tu que acumulou tesouros e não desfrutou absolutamente nada do que tu tinhas, tu vai ser confrontado no dia da ressurreição, porque no caixão tu não vai poder ver nada, mas naquele dia do juízo, pode ter certeza, todo olho estará regalado, os incrédulos e os crentes estão lá. Mas isso é para uma outra ministração. Veja o que o salmista fala no Salmo 78, de 1 a 4, do Asaf, um salmo didático, onde ele usa a história de Israel durante mais de 400 anos para ensinar futuras gerações quanto ao modo de agir diante do Senhor. Olha a didática que o Asaf tinha naquela época. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo. É mais ou menos como eu faço aqui nas reuniões do cordão. Pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder deste Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. É o que a Bíblia conta. Por isso que a Bíblia tem aquele ir a todo mundo e pregar o Evangelho, é falar desses feitos. É para contar até no meio dos teus. Não importa se eles vão dar crédito ou não. Quem vai convencê-los é o Espírito Santo. Não tem essa pretensão de querer convencer ninguém. Essa didática divina está registrada no livro Bíblia, no texto Escritura. E veja agora o que Paulo fala no Novo Testamento, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. É isso que muitas vezes há muitos que caminham conosco não entendem. Mas por que tem que ser assim, pastor? Por que eu tenho que fazer exatamente como o senhor faz? Mano, eu estou tentando aplicar uma didática que eu obedeci, que é dele, que não é minha, para que você possa ser ferramenta. Eu ensino até os meus pastores a fazer isso, porque esses pastores que estão aqui estão a serviço do mesmo mestre que eu, que é Jesus Cristo, para que nós aprendamos a levar esse evangelho a outras pessoas, e essas pessoas também se submetam a essa didática, para que elas possam ser instruídas não apenas naquele talento prático, básico. Eu, como músico, por exemplo, a minha função é tocar e cantar, meu negócio não é pregar. Deus me capacitou para pregação, como muitos aqui que têm talentos que nem sabem, que nem imaginam. Por quê? Porque não se colocaram debaixo dessa didática, não se colocaram debaixo dessa experiência de entender que a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Todo tipo de boas ações. Não é só cantar, não é só pregar, não é só orar, não é só interceder, não é só dar a cesta básica, não é só fazer aquelas coisas que a liturgia manda que se faça dentro de uma instituição religiosa, mas coisas muito além, irmãos, que o próprio Espírito Santo de Deus nos ensina. A segunda carta de João, no capítulo 1, verso 9: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, debaixo dessa didática, mas vai além dele, ou seja, vai procurar outros deuses. Está muito pesado isso para mim, esse negócio de ser crente não dá. Não posso nem fazer mais nada, não posso beber, não posso transar, pode isso, pode aquilo. Tu vai poder tudo, quando tu perceber que tudo que tu pode é lícito, e tu vai perceber que tudo que tu pode sendo lícito não convém. Aí tu vai entender a diferença entre a religião e o evangelho. Se tu é um dependente químico, sai fora, nem cheira, que o demônio vai te usar
para poder ficar refém daquela bebida. Vai desenvolver bipolaridade, como alguns que a gente fica sabendo, que não beber nem um copo, já começa a tremer, parece mal de Parkinson, porque são demônios que estão habilitando, eles são territorialistas, mas isso é pregação para um outro momento. Nesse ponto, quando ele fala que vão além dele, ou seja, não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse ensino que o cordão está passando aqui, tem o pai e também tem o filho. Então, meu negócio é só com o pai, esse negócio de filho aí, essa coisa de trindade não é comigo, é só Deus. Para que esse negócio de filho, Espírito Santo? Eu não acredito nada nisso, irmãos. É como a lei da gravidade. Tem leis que foram estabelecidas por Deus e independem de eu ou você acreditarmos. Você vai ser beneficiado por crer nessa lei, porque se você vai cuidar quando descer uma escada, vai entender que cada pé vai ter que descer. Se você quiser caminhar flutuando, vai te estribuchar lá embaixo. Não desafie a lei de Deus. Não desafie aquilo que Deus deixou como herança para a humanidade, como lei absoluta. Assim é o Evangelho. Você vai entendendo na prática. Veja o que a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, verso 4, nos diz. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Irmãos, eu estou fazendo esse esboço aqui, a lágrima começa a descer, eu começo a me alegrar, eu começo a sentir uma presença de Deus no texto. Isso não aconteceu do dia para a noite. Isso foi acontecendo conforme eu fui me preparando para Deus. Há pessoas que realmente não têm o chamado que eu tenho, para toda semana trazer uma mensagem nova, é claro. Mas você certamente tem um chamado de falar desse amor de Deus para os teus familiares, para os teus amigos. E se você não busca essa consagração, essa aproximação de Deus através do texto, você não vai conseguir discernir a palavra. E portanto a tua prática de vida nas tuas relações, sejam elas quais forem, no campo afetivo, no campo espiritual, no campo emocional, no campo familiar, serão sempre conturbadas, como a gente vê na prática. Irmãos que não se sujeitam a essa didática, a esse ensino. O Escritura Provérbios, no capítulo 4, verso 13 e 14, nos diz: apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Não tem como você dizer que não entendeu esse texto. Não tem como você não entender essa pedagogia de Deus, essa didática de Deus. Ele está mostrando claramente o caminho do certo e do errado, da pessoa que é boa e da pessoa que é má. Por isso que eu sempre volto o tempo inteiro no Antigo e no Novo Testamento, para você ver que em Cristo você consegue discernir toda a Bíblia de capa a capa, sabendo o que é Evangelho, o que é só Escritura, o que é lei, o que é graça, como aqui em Deuteronômio 6, 5 e 7. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as suas forças. Isso aqui é Evangelho puro, irmãos. Guardem sempre nos seus corações as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las a seus filhos, seus netos, a sua família. Tem que ensinar, tem que passar adiante. Não é para guardar só para você, não. Ensina. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Eu nem conhecia esse texto, eu já ensinava isso. Eu só tinha lido o Novo Testamento, eu já praticava isso. Antes de deitar, quando me levanto, a prática da oração, a gratidão a Deus pela noite que Ele me deu, pelo dia que eu vou enfrentar, pelo alimento à mesa, abençoando a mesa dos irmãos, dos familiares, daquele que não tem o pão nosso de cada dia, daquele que ainda o Pai Nosso não passa de uma reza, mas não é uma verdade espiritual, o pão nosso de cada dia que nos dá hoje, ou seja, bastando a cada dia o seu próprio mal, como fala Mateus 6,34, se voltando para Deus em gratidão, submetendo-se a essa doutrina maravilhosa que nos diferencia dos ímpios, que nos diferenciam. É aí que você vê a diferença entre a lei e a graça, irmãos. Eu me encaminho para o encerramento através dessas duas passagens bíblicas maravilhosas de Paulo aos Coríntios e do Evangelho de João. 1 Coríntios 1, 17 a 21. Porque Cristo enviou-me não para batizar, ainda que eu possa batizar alguém, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, a cruz é o poder, a palavra é o poder de Deus. Porque está escrito lá em Isaías 29,14: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Tu quer ser doutor da lei? Tu quer? Ah, não, mas eu acho que tem que ser assim. Não. Eu acho que tem que ser do meu jeito. Esse jeito que tu está fazendo eu não gosto. Não concordo contigo, pastor. Não é um problema. Pois só nos submetendo a essa loucura, amados irmãos, submetendo-se a essa didática de Deus, alcançaremos a salvação. Se você não se sujeitar a este ensino e pedir que Deus transforme a tua mente,
Aquilo que tu reputa como minha vontade, como meu desejo, como meu de música, de shows. Viajei o Brasil, viajei a Europa, e de repente tu tem que sujeitar esse dom ao Evangelho de Cristo. A vontade que eu tinha é de fazer como um sabadão do cordão, só louvor, só bater viola, me alegrar com os irmãos, trompete, o flugelhorn do pastor Salvador, aquele baixo do Dedé, aquela improvisação santa que arrepia. Só quem é músico sabe. Músico natural já sente isso, quanto mais com o Espírito Santo. Essas coisas rolam, esse sobrenatural rola. E eu encerro essa noite. Eu faço minhas as palavras de João do capítulo 16, verso 12. Eu ainda tenho muitas coisas para falar para vocês, mas vocês não podem suportar isso agora. Vocês vão ter que caminhar um pouquinho mais. Vocês vão ter que se sujeitar ainda mais. Vocês vão ter que procurar entender que para viver essa verdade espiritual, você vai ter que se sujeitar à didática de Deus, mesmo não entendendo, mesmo não concordando, mesmo não crendo que isso aí seja realmente eficaz. É na prova que você é aprovado. Assim como professores que sujeitam seus alunos em testes para poder lançá-los para um novo patamar, para uma nova série. Assim é o Evangelho. Deus quer que nós avancemos, Ele tem pressa. O Ministério Cristão de Jordão de Três Dobras, quando Deus falou comigo num ginásio de esportes aqui de Porto Alegre, Ele falou: eu estou levantando o ministério pastoral. Na hora eu não entendi. Depois, quando eu comecei a meditar na palavra, entendi a igreja apostólica que começou com apóstolos, eram só aqueles 12. Olha quantos milhões, bilhões de pessoas vieram através deles. Por quê? Porque todos estavam capacitados. O pescador que mal sabia ler se capacitou. Pedro, depois que recebe o Espírito Santo, falava mais que um doutorado, um PhD em teologia. É assim que Deus faz. Essa sabedoria não é minha, ela vem do alto. A ferramenta é a inteligência. E isso Deus deu para qualquer um que está aqui. Porque Deus, Ele quer nos usar como nós somos. E a partir de nós, Ele vai alcançar pessoas tal qual o seu chamado. Cada qual na vocação para a qual o chamou. Então não tenta imitar a mim ou imitar ninguém. Você tem a tua característica. Você já está preparado por Deus para poder fazer a vontade dEle. Basta tão somente que tu te submeta ao seu ensino, e você vai entender o modus operandi deste Deus, essa pedagogia, essa didática divina, de poder falar verdades espirituais que até então estão ocultas. Como o próprio Jesus falou: graças te dou, Pai, por ter ocultado essa didática aos sábios e entendidos, aos doutores, e as tê-la revelada aos pequeninos. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração neste dia 26 de abril do ano de 2023, na reunião do Cordão.